Olá, chegamos para mais uma aula e hoje vamos dividir a nossa aula com a maior alegria em 3 tempos, né? Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. Dia 26 de junho. No dia 21 a lua foi nova. Dia 28 agora ela vai ser crescente. Aí eu lembro do Brandinho, saudoso Brandinho cantando uma música. Lua nova quando fores e voltares, traz de volta o meu amor. Quem canta bem é o Léo aí. Léo é um grande artista, poeta, compositor. Mas, como quem gosta de seguir as fases da lua, dia 28 às 5h17 ela já está com o seu quarto crescente. E você, com certeza, vai estar acompanhando. Mas vamos hoje debater sobre a educação no século XXI. Nós debatemos dos jesuítas, debatemos de Dionísio Teixeira e vamos chegar agora ao século XXI. É evidente que eu gosto de dar aula atemporal, eu não gosto dessa história linear. A história linear ela é sempre certinha demais. Eu gosto da atemporalidade. A temporalidade nos expõe os questionamentos, e esses questionamentos nos ensinam a crescer, evidentemente, viu? E vamos que vamos. A educação básica exerce um papel preponderante na formação do ser social e, por intermédio dela, que se constrói a identidade social. É evidente. Social, cultural e econômica de um país. É a educação básica que exerce um papel preponderante na formação do ser social. É evidente que eu não vou para dentro da escola, como já falei antes aqui, como uma folha de papel em branco, assim, ó. Deixa eu pegar uma folhinha aqui, papel em branco. Folha de papel em branco. Como acreditava o Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta, que o índio era uma folha de papel em branco, que ele iria rabiscar, riscar e escrever uma história nele. Se enganou, Manuel. El português. Se enganou. Todo mundo já vem com a sua formação social, cultural, econômica para dentro da escola. Mas a educação básica em si exerce esse papel na formação do ser social, e o que ele já tem, e por intermédio dela que se constrói a identidade social, porque você vai se relacionar com outras pessoas que já não são os ciclos da sua casa, não é o dia a dia da sua casa, não é o dia a dia do seu bairro. E é evidente que geralmente a gente estuda com gente do bairro da gente. Não é do dia a dia do grupo de jovens que você participa, da roda de violão que você participa, do grupo de pelada de futebol que você participa, de finais de semana que as meninas gostam para estar conversando, que a gente chamava antes, eu sou da época do piquenique. Participo da formação cultural, que a gente já tem a nossa cultura, e vai assimilar outra cultura, outras culturas e econômica de um país. Portanto, investir nela significa investir no presente e no futuro de um povo. Viu como a educação é importante? Investir nela é investir no presente, naquele momento ali, como está fazendo cada um de vocês aqui, fazendo pedagogia,
porque serão pedagogos, serão bons professores, serão bons administradores e pode ter segmentação para outras coisas, como mestrado, doutorado. Uma águazinha seria bom, viu? E todo esse processo dá para você investir na educação. Infelizmente, não é isso que ocorre no Brasil. É impossível não perceber o sucateamento da nossa educação pública de modo geral. Obrigado, Valéria. De modo geral. É impossível não perceber o sucateamento de nossa educação pública de modo geral, o que nos deixa com índices muito baixos do desejado em relação aos países desenvolvidos e principalmente em relação às necessidades dos nossos cidadãos. Que coisa, rapaz! O atual ministro o ex-atual, bem melhor dizendo, ministro, nome esquisito, Wallström, quando saiu, ainda deu uma canetada lá, aquilo tudo combinado, aquilo é tudo combinado, para tirar a cota de negros e índios em pós-graduação. Aquilo é tudo combinado, e depois, como era inconstitucional, que é uma política de Estado, eu já expliquei para vocês aqui o que é política de Estado, o que é política de um mandato, né? Política de Estado não se pode acabar, é lei, é tudo. Está lá, está garantida. Aí tirou, que era inconstitucional, aí quando ele saiu, a imprensa deu em cima, que deu tempo de chegar lá, aí o atual mandatário revogou. É nessa perspectiva que o filósofo e educador brasileiro Gaudêncio Frigoto busca analisar a real condição que se encontra a educação brasileira no tocante à primeira década do século XXI, realizando o que ele mesmo denomina de estado de arte, de situação por nós vivenciada. Então, o Gaudêncio vai fazer uma viagem aí. Em primeiro lugar, o nosso autor ressalta que, no campo das ciências sociais, não é possível analisar o objeto específico sem considerar a estrutura e a conjuntura que ele se constitui. Logo, para pensar a educação brasileira, hoje não podemos prescindir de seus aspectos históricos e fundamentais. Por que é que eu comecei com os aspectos históricos lá atrás? Falando dos jesuítas, Marquês de Pombal, D. João, D. Pedro I, D. Pedro II, Marechal Deodoro da Fonseca, até chegar no Anísio Teixeira. O que se falou? Falou justamente para a gente chegar aqui. E a gente ainda pulou uma parte que a gente vai retornar ela em outras aulas, tá certo? Nós já estamos aí com um acúmulo bom de aulas e a turma tem correspondido a isso de uma forma bem valiosa, né? Assim sendo, compreendemos que o ocorrido durante o período de 2001 a 2010 não pode ser analisado de forma isolada. É preciso atentar para as condições históricas, para a sua essência, para os interesses daqueles que, de uma forma direta ou indireta, promoveram as mudanças advindas dele e, é claro, e suas implicações para a questão educacional. O projeto societário dessa década, a quem ele realmente atende? Ao assentar-se e cada vez mais na opção
pelo desenvolvimento, o marco do não retorno não foi construído na atual conjuntura. E por isso mesmo não altera nem o tecido estrutural de uma das sociedades mais desiguais do mundo, nem a prepotência das forças que historicamente o define e que o mantém. O Brasil é um país desigual. Aí, às vezes, algumas pessoas ficam torcendo por A, por B ou por C. Basta você ver quem é dono de terra nessa região. Tem 2, 3 que é dono de terra, que planta capim, que bota gado e que quando cede para a roça e proíbe a maioria, que é uma lei livre para o pessoal do Babaçu. Então você tem 6 ou então até 4 aqui nessa região. Então é claro que o dinheiro fica concentrado na mão deles. Enquanto muitos vivem da migalha, da pouca coisa. Então o Frigoto está coberto de razão. Está coberto de razão quando diz isso. Vamos sair do Frigoto e vamos pegar uma causa aqui. Nós estamos em plena pandemia, uma pandemia que está matando muita gente. E não é só em Pedreiras, não é só em Trizidela, não é só em Lima Campos, Igarapé Grande, Bernardo do Mearim. Não, de maneira alguma. Está matando é no mundo. No mundo. No mundo. E agora já se começou as queimadas. As queimadas de forma acelerada. E as secretarias de meio ambiente servem só para dar um emprego para 1, 2 ou 4 e ser decorativa. E ser decorativa porque elas têm força de polícia, elas têm força de justiça e não agem. Porque seu fulano é rico, seu Beltrano é rico, então tinha que valer para todo mundo. Quando mutasse do pobre ao rico, com as queimadas que são nocivas, olha, um vírus desse, se acabou no mundo do meio ambiente. Tiraram, botaram esgoto, fazer que nem a história do Papa Louco, que fez uma bula papal, colocando que, eu já falei isso, acho que foi para vocês aqui, que o gato era um animal amaldiçoado e que ele tinha que ser exterminado. Aí, os homens muito católicos começaram a matar. Caçava gato onde tinha gato na rua, depois no interior, no mato, e foi uma caçada doida. O que foi que aconteceu? Os ratos vieram. Cresceu também até a morcegada, alguns grilos, algumas outras coisas. O que foi que aconteceu? A peste negra, que matou milhões de pessoas. O que acontece? Voltando aqui para a aula. Dessa forma, a atenção exagerada para com o desenvolvimento e interesse em não entrar em confronto com as forças dominantes é que sempre oprimiram a classe trabalhadora brasileira, resultou na manutenção de um jogo de dominação que na prática só beneficiou a classe dominante desse país. É isso que nós estamos falando. O Frigoto fala por um lado e a gente vai por uma outra amplidão. Não vou multar porque seu fulano é um cara aí que na campanha ele vai bancar, ele vai dar alguma coisa. E o cara mata milhões. A gente vai dar uma paradinha
primeiro vídeo, está voltando já já, é pai bola.